Bom dia! Vamos abrir o nosso livro Vem Voar de Língua Portuguesa na página 78, Pensando a Língua, Sinais de Pontuação. Número 1. Releia este trecho do conto Por que o cachorro foi morar com o homem. Vamos ler juntos. Um dia, famintos e ofegantes, os três, com a língua de fora por causa do forte calor, sentaram-se à sombra de uma árvore para tomarem uma decisão. Precisamos mandar alguém à aldeia dos homens para apanhar um pouco de fogo, disse o lobo. Fogo? Perguntou o cachorro. Para queimar o capim e comer gafanhotos assados, respondeu o chacal com água na boca. E quem vai buscar o fogo? Tornou a perguntar o cachorro. Você, responderam o lobo e o chacal ao mesmo tempo, apontando para o cão. Letra A. Nesse trecho há um traço, um sinal de pontuação que sempre aparece antes e depois das falas dos personagens. Circule esses sinais e observe-os no texto. Nesse trecho, então, do texto, nós podemos observar esses traços que é um sinal de pontuação chamado travessão. Ele aparece tanto no início da fala dos personagens, como no final da fala, separando a fala do personagem, a fala do narrador, de quem conta a história. Então, vocês vão circular todos esses traços, esses sinais, esses travessões, observando onde cada um aparece. Letra B. Podemos dizer que esses traços assumem duas funções no texto. Que funções são essas? Então, dessas quatro, nós temos que indicar duas funções para os travessões, para os tracinhos que nós circulamos no texto. Indicar as falas dos personagens? Correto. É para indicar o início da fala dos personagens. Integrar o texto com a imagem? Sim ou não? Não, então não marca. Indicar a quantidade de personagens do conto? Também não. Separar as falas dos personagens do que é apresentado pelo narrador, ou seja, por aquele que conta a história? Sim, então as duas funções desse traço se estiver no início da fala, é para indicar o início, as falas dos personagens. E se estiver no meio, no final da fala dos personagens, é para separar as falas dos personagens do que é apresentado pelo narrador, ou seja, por aquele que conta a história. Página 79, número 2. No trecho reproduzido na atividade 1, aparecem outros sinais de pontuação. Letra A. Pinte nesse trecho alguns desses sinais de acordo com a legenda. Então, no trecho da página 78, você vai pintar de azul todos os pontos de interrogação, todos os pontos de exclamação de marrom, que é esse aqui, e de verde todos os pontos finais. Letra B. Agora, assinale os itens que trazem informações corretas sobre a função, nesse trecho, dos sinais de pontuação que você pintou. O ponto de interrogação indica uma pergunta. Está correto? Sim, vamos marcar. O ponto de exclamação marca uma pergunta. Está correto? Não, então não vamos marcar. O ponto de interrogação marca uma certeza? Não, então vamos marcar, porque é uma dúvida, uma pergunta. O ponto de exclamação indica uma elevação da voz na fala? Sim, vamos marcar. Para dar entonação, deixar algo mais forte. O ponto final marca uma pausa ou término de uma ideia? Com certeza, sim. Número 3. Agora releia este trecho. Vamos ler juntos. Então,
O cão disse para si mesmo: eu é que não volto mais para a floresta. O lobo e o chacal vivem me dando ordens. Aqui não falta comida e as pessoas gostam de mim. De hoje em diante, vou morar com os homens e ajudá-los a tomar conta de suas casas. Letra A. No primeiro parágrafo do trecho acima, há um sinal de pontuação que aparece logo antes do início da fala do cão. Pinte esse sinal de amarelo. Então, o sinal, a fala do cão é essa aqui. Eu é que não volto mais para a floresta, até aqui no final. Vou ajudá-los a tomar conta de suas casas. Então, antes da fala dele, que é marcada pelo travessão, qual é o sinal de pontuação que aparece? São os 2 pontos. Então, antes da fala de um personagem, nós temos que colocar 2 pontos, ir para outra linha, parágrafo, e só aí colocar o travessão e escrever a fala. Letra B. O sinal de pontuação que você pintou está sendo usado para... Então, os 2 pontos que você pintou no trecho acima, antes da fala do cachorro, do cão, é para mostrar como a fala do personagem deve ser lida? Anunciar uma nova fala do personagem ou apresentar a informação mais importante do conto? O que os 2 pontos indicam antes da fala do personagem? É para anunciar uma nova fala do personagem, porque aparece antes da fala, então é para anunciar a fala antes que apareça. Agora vamos entender um pouquinho o significado dessas 2 pontuações que nós estudamos hoje, 2 pontos e travessão. Nos textos escritos que apresentam histórias com falas de personagens, usamos os seguintes sinais de pontuação para indicar os diálogos, as conversas. Diálogos são conversas. Os 2 pontos é para anunciar a entrada da fala de um personagem. E o travessão é para indicar o início da fala de um personagem e também para separar a fala do personagem do que é apresentado pelo narrador. Página 80, os sons representados pela letra R. Número 1, releia o parágrafo a seguir e faça o que se pede. Vamos ler esses 2 parágrafos juntos. O cachorro, que todos dizem ser o melhor amigo do homem, vivia antigamente no meio do mato com seus primos, o chacal e o lobo. Os 3 brincavam de correr pelas campinas sem fim, matavam a sede nos riachos e caçavam sempre juntos. Letra A. Encontre e circule no trecho todas as palavras que contenham a letra R. Então, nesses 2 parágrafos, vocês vão circular todas as palavras que têm o R no começo, no meio e no fim. Na letra B, fale em voz alta cada palavra que você circulou, prestando atenção no som que a letra R representa. Depois que fizerem isso, na letra C, distribua no quadro a seguir as palavras que você circulou. Aqui nessa linha, vocês vão colocar, das palavras que vocês circularam, as palavras com R no início. Depois, as palavras com R no meio da palavra. E depois, as palavras com R no final, que contém um R no final. Vocês vão fazer isso, depois vocês retornem ao vídeo para verificarmos. Vamos conferir se vocês circularam todas as palavras com R e organizaram corretamente? No primeiro parágrafo, vocês devem ter circulado cachorro, ser, melhor e primos. No segundo parágrafo, 3 brincavam, correr, riachos, sempre. Agora, como nós vamos organizar aqui de acordo com a posição que a letra R está na palavra? Palavras, dessas palavras que foram circuladas, as palavras com R no início, tem apenas riachos. Palavras com R no meio,
Tem bastante. Cachorro, primos, três, brincavam, sempre e correr. E palavras com R no final, correr novamente, melhor e ser. 2. Releia em voz alta as palavras que você distribuiu no quadro da atividade 1. Depois responda. Letra A. Assinale a alternativa que está correta em relação ao som que a letra R representa. A letra R representa o mesmo som em todas as palavras ou a letra R representa sons diferentes dependendo da posição em que se encontra na palavra? Com certeza é a segunda alternativa. A letra R representa sons diferentes dependendo da posição em que ela se encontra. B. Considerando os exemplos do quadro, é correto afirmar que na escrita não se inicia nem se finaliza nenhuma palavra com RR, com 2 R's, ou o RR, os 2 R's, pode ser usado no início ou no final de uma palavra quando a pronúncia for forte. O corretíssimo é a primeira alternativa. Não se inicia nem se finaliza nenhuma palavra com 2 R's. Jamais. Página 81, número 3. Com base no que você aprendeu nas atividades anteriores, troque a letra R por RR e forme outras palavras. Essas 4 palavras têm um R só, vocês vão escrevê-las novamente, acrescentando mais um R. Depois vocês vão ler e fazer aqui a atividade 4. Leia em voz alta cada um dos pares de palavras formados na atividade 3. Em seguida, converse com os colegas e o professor. Qual é a diferença na pronúncia entre uma palavra e outra? Façam e voltem para verificar. Conferir. Carinho ficou carrinho. Caro ficou carro. Coro ficou corro. E careta ficou carreta. Qual é a diferença na pronúncia entre uma palavra e outra? As palavras que têm um R só, o som é mais fraco. E na palavra que tem 2 R's, o som do R fica forte. Então, o som com um R só no meio fica fraco. E com 2 R's fica forte. O som do R é forte. Número 5. Encontre nos títulos dos livros as palavras com a letra R. Após encontrar, vocês vão, na letra A, escrever as palavras com R que você encontrou nos títulos. Façam e depois confiram. Vamos conferir quais são essas palavras? No primeiro título, o G é um gato enroscado, é a palavra enroscado. Vocês vão copiar aqui na letra A. No segundo título, você pegou o meu ronron, é a palavra ronron. Vocês vão copiar aqui. E o terceiro título é enrolados. Então, vocês vão copiar a palavra enrolados aqui. Letra B. Considerando as palavras que você encontrou, é correto dizer que... Nós vamos assinalar apenas a alternativa correta. A letra R só representa som forte no início das palavras. A letra R pode representar som forte no início e no meio das palavras. Ou a letra R só representa som forte no meio das palavras. O correto é a alternativa 2, é a segunda alternativa. A letra R pode representar som forte no início e no meio das palavras. Vamos ler a explicação. A letra R pode representar som forte no início das palavras, como em riacho, ou no meio das palavras, como em enroscado. Quando aparece entre vogais, o R é duplicado para representar som forte, como acontece na palavra cachorro. O R também pode representar som fraco quando está entre vogais, como em carinho.
e quando aparece no meio das palavras, como em primos e três. Eu espero que vocês tenham entendido todos os sons da letra R. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula.